partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Grande abraço para você sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Está começando mais uma edição do Observatório do Esporte. Hoje é sábado, dia 25 de julho de 2015. Eu sou o Guilherme Dias e vamos juntos falar de muito esporte para você. No Observatório, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. E na reportagem de hoje, vamos falar sobre a Liga de Futebol Norte-Americana, a Major League Soccer, popularmente conhecida, principalmente aqui no Brasil, como MLS. Vamos falar sobre o crescimento nos últimos anos, contratações de grandes jogadores e como o americano está inserindo o futebol na sua cultura. Traremos também as diferenças com o Brasil e seus modelos de mercado. Entrevistamos os jornalistas Ubiratan Leal, Felipe Lobo e Matheus Rocha Ribeiro, além do supervisor de marketing da Ponte Preta, o Fernando Martins Tavares. Portanto, fique ligado que daqui a pouquinho a gente vai abordar este assunto, porque aqui no Observatório do Esporte a informação vai além das quatro linhas. Ao meu lado hoje, Zeca Marques e também Tuca Américo. E eu tenho o prazer de saudar neste momento, lembrando sempre que o Carlão Napolitano ainda está gozando de do seu período de férias, né? Dos seus dias para descansar. Tudo muito justo, né, Tuca? Tem que descansar mesmo, Carlão, né? Um abraço pra você. Só eu não vou pra sucursal de Portugal do Observatório de Esporte nessa mesa, meu amigo Guilherme. Estaremos nessa. Só eu não vou. Carlos Napolitano tá lá em Portugal. Zeca acabou de voltar pro Brasil. Meu amigo Fleury também. Falta gente agora. Meu amigo. O Pepa vamos fazer uma excursão para Portugal. Qualquer coisa nós podemos encontrar na Praça Portugal aqui em Bauru. Tá certo. Que tá dentro das nossas possibilidades. Vale a intenção. Vale a intenção. Um abraço para você, Tuca. O que a gente tem para hoje? Vamos lá, vou começar agradando o meu amigo Zeca Marques falando do vôlei, né? A gente teve as finais dessa Liga Mundial aqui no Maracanãzinho. O Brasil ficou de fora, né? Toda vez que... de todas as vezes que o Brasil disputou a final da Superliga em casa, foram 5 vezes, só a primeira vez ele ganhou, e a grande novidade é que esse evento foi um evento teste para os Jogos Olímpicos, o primeiro grande evento teste para os Jogos Olímpicos, né? Testando o Maracanãzinho, que será o palco do vôlei, e infelizmente o Brasil não conseguiu subir ao pódio, mas eu acho que, como a gente vem discutindo aqui, é uma fase interessante. O Brasil não está com a sua potência máxima, alguns jogadores estão machucados, outros não tiveram desempenho satisfatório, mas eu acho que isso também tem um lado positivo que a gente vem discutindo aqui há vários programas, que é o foco nos Jogos Olímpicos. Então a Liga Mundial não era importante pelo teste, o Bernardinho queria sofrer a pressão da torcida. Serviu como um laboratório. Serviu como um laboratório, mas nesses primeiros jogos deu para perceber a pressão da torcida, né? E quem levou aí a taça de campeão da Liga Mundial foi a França, né? Que saiu lá da segunda divisão, cavalo azarão, Zeca Marques. Saiu lá da segunda divisão, subiu e é o primeiro título da França. Então, quer dizer, isso pode, como todo ano pré-olímpico, ou pré-copa, ou pré-qualquer coisa, não dizer muita coisa. Né? Porque é um time que está voando muito e que chega nessas condições, talvez não tenha uma A gente vai falar sobre Pan-Americano mais à frente, mas uma das críticas que se fez ao Pan-Americano, que acontece em Toronto e acaba amanhã, domingo, no Canadá, é que há muitos torneios mundiais que estão acontecendo simultaneamente ao Pan-Americano, o que é um problema de calendário tanto das entidades mundiais, algumas modalidades, como dos organizadores do Pan-Americano. Então o Brasil disputava a Liga no Rio de Janeiro e ao mesmo tempo tinha a equipe masculina e feminina disputando... A Liga Feminina, a mesma coisa. A mesma coisa, disputando o Pan-Americano, quer dizer, então a gente tinha que fazer 3 equipes para poder participar de tantas competições simultaneamente. Sim, o que eu posso falar do vôlei especificamente em relação aos Jogos Olímpicos? O que aconteceu na Liga foi a ausência de alguns jogadores importantes, né? O Sidão machucado no estaleiro, o Wallace no meio do caminho, que é um jogador muito importante, também se machucou e estava fora, então é melhor você ter esse atleta fora hoje e que se prepare para os Jogos Olímpicos. Talvez a grande falha do Brasil, e acho que é preocupante isso num processo de renovação, porque o vôlei tem mostrado isso, né?
nós temos aí a ausência de um ponteiro passador. Nós temos o Lucarelli, que é um grande jogador, tem chance de ser um dos melhores jogadores do mundo, mas não tem alguém para fazer dupla com ele. Né? Nós temos o Murilo, que é um grande jogador, mas com um estado físico deplorável depois da cirurgia no ombro. E a terceira possibilidade é o Lippe, o Chupita, que é um jogador extremamente instável que eu não convocaria nunca para a seleção brasileira. Ô Tuca, você que é um conhecedor do vôlei, né? Fica até a pergunta, eu tenho certeza que muitos ouvintes estão se perguntando neste momento. Tudo bem, Brasil cheio de desfalques, a França apareceu como principal surpresa e levou o título, mas o Brasil ficou fora até da fase semifinal. Você acredita em medalha para o ano que vem? Ou acha que o Brasil pode sofrer nesse sentido? Tá bem aberta a coisa? Não, eu acho que é o seguinte, eu acho que o Brasil tem chance de medalha, eu não posso dizer qual medalha. Eu acho que o Brasil tem chances reais de medalha nos Jogos Olímpicos do Brasil. Mas o que eu acho mais interessante e que eu fiquei feliz é que eu estava preocupado com isso, e existe uma renovação, existem alguns novos jogadores que vão dar sequência ao time brasileiro por um tempo a mais. Não sei se eles estarão prontos já para os Jogos Olímpicos, mas a gente tem um possível time. Eu ia fazer essa pergunta. Ao mesmo tempo que você diz que falta um companheiro para o Lucarelli, e aí você disse que está havendo uma renovação, no que diz respeito a comissões técnicas, nós estamos com 2 treinadores que vêm se revezando entre a equipe masculina e a feminina já há pelo menos uma década. Então, o Zé Roberto Guimarães, que agora está à frente da equipe feminina, e o Bernardinho, que atualmente está à frente da masculina, mas já estiveram em lados trocados. Né? Nós não temos condições de oferecer outros treinadores de ponta para poder assumir as futuras seleções brasileiras de vôlei, porque a gente está um pouco refém desses 2 nomes, que eu acho que são 2 nomes incontestáveis, mas ao mesmo tempo muito da renovação do vôlei brasileiro, para mim, passa pela chegada de novos treinadores. Sim, eu acredito que sim, Zé. Eu acho que existe uma renovação, mas é uma renovação dentro do próprio grupo. Né? Então, a impressão que eu tenho é que os auxiliares dessa equipe, do Bernardinho e do Zé Roberto, que possivelmente devem ser sucessores. Isso já teve prova disso com a substituição do Bernardinho pelo Rubinho durante o tempo que ele teve suspenso no início da liga, pelos técnicos que estão lá no Pan-Americano, né? Mas mais que isso, eu acho que o que acontece precisava acontecer uma renovação no jeito do Brasil jogar vôlei. O que está acontecendo com o vôlei é mais ou menos o que aconteceu com o futebol. Para quem acompanha, o jogo bonito do vôlei do Brasil também está acabando como acabou o jogo bonito da Seleção Brasileira de Futebol. Então aquela geração antiga que tem aquele jogo bonito, rápido, veloz, com vários atacantes que não eram atacantes tão altos assim, eu costumo dizer que o vôlei brasileiro ficou muito alto, os atletas estão altos demais. E isso iguala muito o jogo com os outros times. E o Brasil saiu perdendo nessa equiparação de altura. Agora, o time baixo, mas nosso, era melhor. O nosso Guilherme Dias acabou de dizer que você é um grande entendedor de vôlei. Então eu vou aproveitar que você é um grande entendedor de vôlei. Essa fonte de conhecimento. Estou dando crédito à opinião do nosso locutor. Obrigado. Eu não sei se ele está certo ou se ele está errado. Não, mas a gente viu que acabou há pouco tempo, né, cerca de 2 semanas, 3 semanas, o Mundial Feminino de Futebol. Né? Os Estados Unidos foram campeões, seleção americana campeã. E a gente percebeu que muitos treinadores das equipes femininas eram mulheres. Então a treinadora, o técnico era uma mulher, não era um homem. Sim. E no vôlei, o que a gente percebe é que mesmo nas competições de equipes femininas, é raro ver uma mulher treinando. O que você pensa a respeito? Eu acho que é simplesmente, eu acho que talvez é uma questão de opção profissional mesmo. Eu acho que as mulheres que abandonam o vôlei não seguem a carreira, não se preparam para ser treinadoras. Estão se transformando em comentaristas na TV fechada. Outras acabam assumindo a postura de empresárias, né? Ou vão deixar um tempo para cuidar dos filhos, que é aquele dilema feminino sempre. Muitas optaram por isso, né? Por seguir e priorizar a família. Né? Eu usei como comparação o Mundial Feminino de Futebol, mas se a gente pegar o basquete, né, que é uma modalidade muito próxima do vôlei, com relação ao número de praticantes e de número de jogadoras por equipe, uma tem 5, mas outra tem 6, enfim. O basquete brasileiro, durante muito tempo, teve mulheres à frente das equipes, especialmente os clubes. Né? Se não teve sempre à frente das seleções, à frente dos clubes, eram quase sempre mulheres que treinavam as equipes femininas.
Então é só uma... Já que você é o entendido do vôlei, então eu jogo a pergunta para você. É uma pergunta difícil de responder e eu não tenho elementos também suficientes para poder criar uma teoria sobre isso, Zeca. Mas eu tendo a pensar que é uma opção profissional. Agora, só para fechar esse assunto, eu acho que é importante também, são importantes essas derrotas para qualquer time, né, que colocam o time num outro caminho, que cria uma certa motivação, que aquele time está sempre ganhando também, pode levar um grande tropeço, como já aconteceu com o Brasil se a gente bem conhece olímpica. O espírito do Bernardinho, ele vai chegar, como se diz popularmente, com a faca entre os dentes para a Olimpíada no ano que vem. Porque ele já teve essa derrota em casa, no Rio de Janeiro, e obviamente ele não vai querer repetir, porque isso pode significar, inclusive, a exoneration dele da equipe masculina. Claro. Não dá para dizer que atravessa um momento de crise, mas acende a luz amarela, o que é beleza para ter uma reflexão. Na verdade, o Bernardinho já sabia, por exemplo, essa deficiência do ponteiro passador, tanto que ele solicitou algum tempo atrás a naturalização do cubano Leal. Sim. Para tentar suprir essa deficiência temporária. Então o que a gente pode rezar é para que surja um novo ponteiro passador até a época dos Jogos Olímpicos. É que tá muito em cima, tá né? Muito em cima, né? Mas um jogador bom, o Lucarelli se integrou muito rapidamente a essa seleção. Né? Outros nomes como Isaac, né? O próprio Wallace. Então existe aí uma geração nova. Boas peças. Que pode manter a tradição do vôlei. Não que seja campeã, mas manter a tradição do vôlei entre os 4, 5 melhores do mundo. Então, para fechar aí como ficou a liga, Zeca, para você ver, os times que eu considerava favoritos, nenhum dos 3 chegaram lá, né? Então quem ganhou a liga foi a França, quem ficou em segundo lugar foi a Sérvia, os Estados Unidos em terceiro, a Polônia em quarto e o Brasil em quinto, a Itália em sexto. Então veja aí, na minha aposta preliminar, eu apostaria o Brasil por estar no Brasil, né, logicamente, e a Polônia e os Estados Unidos, que vinham jogando bem, e nenhum desses 3 venceram, né? Então, talvez isso explique a preocupação com o ciclo olímpico que eu falei no começo aqui do meu comentário. Então, só para fechar, tá aí dado o sinal de alerta. Agora vamos ver como o time reage a isso. Mas eu acho que é uma maturidade em relação ao ciclo olímpico. Porque vários esportes brasileiros estouram no ano anterior, jogam bem, ganham medalha. E depois tem aquela queda. E depois tem a queda, quando chegam os Jogos Olímpicos, nem vai para a final. Então, luzinha amarela acesa aí pro vôlei brasileiro. Certo. Mais algum tópico, Tuca? Tenho 2 comentários rápidos aqui. A gente já falou várias vezes aqui sobre a questão dos esportes eletrônicos, se os videogames são considerados esportes ou não, mas que existe uma semelhança de comportamento, de gestão do negócio, de como é conduzido os esportes eletrônicos em relação aos esportes tradicionais, isso está claro. E agora, Zeca, mais uma semelhança triste aconteceu. Né, uma equipe de esporte eletrônico de Counter-Strike, que é um jogo de tiro, né, admite o uso de doping. Né, um dos atletas usou uma substância chamada Adderall, que é usado para distúrbio de atenção e hiperatividade, que aumenta a concentração e a memória, mas que no longo prazo tem um dano muito grande para o cérebro, pode causar até AVC. Mas vários campeonatos, porque esses campeonatos viraram franquias e envolvem muito dinheiro e tem um público muito cativo entre os jovens. Então eles já admitem também a fazer o teste antidoping em seus atletas, inclusive criando aí convênio com a Agência Mundial Antidoping para que sejam feitos testes periódicos nos atletas antes das competições. E, inclusive praticantes de xadrez também, né? Não só quem pratica jogos eletrônicos, né? Esses competidores, mas essa substância. E é estranho, né? Muita gente pode pensar, poxa, mas para competir, jogar videogame, o cara se dopar, mas é uma realidade, né? Tá aí. Porque é um esforço. O cérebro também propõe esforço físico. Sim. Né? Então o grau de concentração que eles precisam ter e de memória é alto. Eles acabam se utilizando dessas substâncias para melhorar o desempenho. E que se configura, de certa forma, doping, se aquilo é considerado não um esporte, mas uma competição esportiva, tem toda essa estrutura que envolve uma vantagem que não é natural. Né? E para fechar, Zeca, meu comentário aqui, saiu uma matéria interessante no UOL na última quinta-feira, de uma entrevista do Serginho Chulapa, da seleção de 82, em que ele, de certa forma, ele detona esse ambiente da seleção de 82, que eu acho uma seleção emblemática. É uma seleção que não ganhou, né, que não foi bem na Copa, mas é muito querida na lembrança de quem viu aquele time jogar. Né? Se você perguntar, eu não vi a seleção de 70 jogar ao vivo, eu só vi em videotape posteriormente. Né, em matérias, jornais, jogos que eu vi depois. Das seleções que eu presenciei jogar, para mim até hoje a melhor que eu vi, que tá na minha memória, é a seleção de 82.
E o Chulapa detona essa imagem, dizendo que o que existia era um grupo individual muito forte, mas que, nas palavras dele, né, individualmente espetacular, mas coletivamente uma desgraça. E ele atribui a derrota para a Itália, né, em 82, não só pela qualidade do time italiano, que ele diz que era um grande time, mas que era um time que poderia ter segurado o empate e não segurou e foi desclassificado por causa disso. Segundo ele, a gente podia estar jogando até hoje esse jogo, que seria vencido pela Itália por 1999. Tamanha fúria de ataque que tinha essa seleção, que queria ganhar e não teve o sossego ou a estratégia de segurar um empate que faria ela seguir adiante e talvez ser até campeã do mundo, que seria a glória para quem estivesse vendo aquilo, né? Não se equipararia à seleção de 70, mas talvez chegasse o mais próximo possível. Entre as seleções que perdeu a Copa, né? Claro que a gente sempre fica com aquela imagem, né, dos anos em que o Brasil venceu, mas entre as seleções que perdeu, sem dúvida nenhuma, 82 é sempre citado, né? A seleção de 82 como, nossa, que pena o Brasil. Você não chegou a ver a seleção? Não, assisti depois, né? Grandes momentos do esporte, em outros programas, certo. Mas não acompanhei, até porque eu nasci em 89, Tuca. Certo, nós somos mais velhinhos, Zeca Marques. E você concorda com o Chulapa? É uma criança. É uma criança, sim. O Chulapa não é o primeiro a ter uma voz dissonante com relação à harmonia e à qualidade técnica daquela seleção. Eu lembro que o Edinho, o jogador Edinho, que aliás hoje é comentarista da Ele Sport é citado TV, pelo Serginho. O Edinho já havia dito que o grupo estava rachado a partir do momento que alguns jogadores, e pela referência dele, a gente chega ao nome do Éder especialmente, o ponta esquerda Éder, jogadores tinham feito contratos publicitários para, assim que fizessem um gol, corressem em direção a algum determinado ponto do campo, onde havia uma placa de publicidade e comemoriam seus gols ali para fazer o chamado merchandising, marketing de emboscada, seja o nome que se dê, para aquelas marcas. Então, quando o Edinho comentou isso, ele foi rechaçado e depois ele também voltou à carga, demonstrando que aquele clima de grande paz, né, de obediência ao Tele Santana, ele tem algumas ponderações. Eu acho que aquela seleção ela tinha muitas fragilidades que foram mascaradas pela beleza e pela qualidade técnica de uma geração que talvez a gente não tenha repetido desde então. Então uma equipe poder colocar Sócrates, Falcão, Zico, Toninho Cerezo, Júnior, Leandro na mesma equipe, eu acho que isso é privilégio para poucos. Agora, a seleção era frágil, a começar pelo goleiro, e aí é opinião minha. Não, muito frágil. Eu acho que o Valdir Pérez não era um jogador à altura daquela seleção. O Serginho Chulapa era outro jogador que destoava da qualidade técnica desses que eu já citei. E o Serginho Chulapa deu uma entrevista recente ao Cartão Verde em que ele dizia que o problema dele naquela Copa é que ele não jogou à vontade, ele não estava no seu habitat natural, ele não estava ambientado. Por quê? Porque ele teve que se enquadrar comportamentalmente dentro de um conceito que era do respeito, da entrega ao grupo. Ele sempre foi uma pessoa meio desmiolada e é isso que ele fez, é por isso que ele conseguiu prevalecer durante tanto tempo como um grande goleador, um goleador meio trombador, malucão e muito eficaz e eficiente. Agora, a seleção de 82 tem uma particularidade que eu acho que não dá para deixar de considerar quando a gente fala sobre essa seleção. Ela aparece no momento em que o Brasil fazia o seu processo de redemocratização depois do golpe militar de 64. Em 82 nós tivemos pela primeira vez desde 64 eleições para um cargo executivo, que era eleições para governador. Em 82 é a primeira vez que a gente consegue eleger um governante por voto direto. E havia um processo de abertura, muito propagandeado pelo governo militar da época do João Batista Figueiredo, que na verdade foi uma conquista coletiva, né, da população, não só uma dádiva dos militares. Mas enfim, aquela abertura que existia, com novos partidos e com eleições, fez com que a gente tivesse um arejamento social no Brasil, das pessoas poderem ir às ruas e festejar e comemorar, que é o que eu vi muito naquela Copa. Acho que das Copas que eu pude presenciar, né, como um espectador ativo, essa foi aquela em que eu vi mais manifestações de gente indo às ruas para comemorar as vitórias do Brasil naquele Mundial. Então esse clima eufórico acabou contaminando para fortalecer a lembrança desse time daquela época. O clima de euforia que envolvia a seleção era o clima de euforia que estava no nosso espírito diante de uma abertura política e da possibilidade de voltar a escolher governantes. Agora, o Brasil, pouca gente lembra, que enfrentou na primeira fase a Nova Zelândia. Sim. Uma equipe que não tem tradição alguma no futebol, e enfrentou a Escócia, que também era uma equipe que chegou muito fraca àquele Mundial. Então o Brasil, no fundo, fez 3 grandes jogos
Num deles teve dificuldades, foi contra a então União Soviética. O Brasil sai perdendo e vira no final por 2-1. A Argentina, uma seleção que também estava esfacelada. E quando pegou o adversário que mais pressionou e colocou nas cordas, que foi a Itália, o Brasil foi ao nocaute. Então, havia críticas também à época do João Saldanha, né, o célebre e lendário João Saldanha, de que a preparação física do Gilberto Tim, que era o preparador de então, era uma preparação que foi suicida. O Brasil chegou estourado durante o Mundial porque ele exigiu muito dos atletas no período de preparação. Então veja que essas vozes dissonantes não tiveram muito espaço à época e não tiveram muito espaço depois. A gente preferiu contar a história de que é a melhor seleção, melhor até do que a de 70. Né? Agora, a de 70 tinha o Pelé, tinha o Tostão, tinha o Gerson, tinha o Jairzinho. Jogadores também lendários. Se vocês me perguntarem qual que é a seleção que eu acho a melhor de todas do Brasil, eu diria que a de 58, se eu for analisar individualmente e coletivamente, eu acho que é a melhor de todas. Não é nem a de 70, é muito menos a de 82. Né? Mas enfim, eu acho que essas circunstâncias do contexto da época explicam muito esse fascínio que havia em torno dessa seleção. Fascínio que, por exemplo, não se repetiu em 86, quando praticamente eram os mesmos jogadores, exceto o Falcão, que acabou não disputando a Copa. O Zico chegou também em más condições depois físicas. Também a ausência desse famoso jogo bonito nos times que vieram depois, né? Então podia perder, mas por exemplo, jogava era bonito de ver. Eu diria que a seleção de 98, né, apesar de treinada pelo Zagallo, se tivesse contado com o Romário naquele Mundial da França, eu acho que era uma seleção que entraria para a história. Independentemente de ser campeão ou não. Você já imaginou um elenco que tivesse Rivaldo, Ronaldinho, Fenômeno e Romário? Eu acho que seria uma coisa fantástica. Sim. E mesmo 2002, né, o Romário, apesar de um pouco mais velho, se ele pudesse ter participado da campanha de 2002, vocês já imaginaram uma equipe com Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Ronaldo Fenômeno e Romário? Eu acho que também seria outra equipe lendária. Sem dúvida. Que eram jogadores que estavam no topo em nível mundial. Sim. Mas coisa que está difícil hoje em dia. O Filipão optou por levar o Luizão na época, né? Para ser centroavante da seleção brasileira. Tá certo. Então é isso por hoje. Eu encerro aqui meus comentários. Tá certo. Você está sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM, curtindo o Observatório do Esporte. Agora vamos aos temas de Zeca Marques. Vamos lá, Zeca. Bom, eu quero voltar a uma discussão que o Tuca já havia feito aqui semanas anteriores, que eu voltei a esse tema na semana passada, é a questão da supervalorização que a parte da imprensa está fazendo neste ano com relação às conquistas de medalhas do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, que já dissemos, tem um encerramento amanhã, domingo, no Canadá. O Brasil está, até agora, no momento em que gravamos esse programa, quinta-feira, o Brasil está com uma conquista bastante surpreendente, em terceiro lugar, atrás apenas dos Estados Unidos e Canadá. À frente de Cuba, que é uma ex-potência olímpica, né, Tucamérico? Sim, ex-potência. Que sempre ficou à frente do Brasil, seja em Olimpíadas, seja em Pan-Americanos, né? E o que eu acho é que, mais uma vez, as televisões que transmitem a competição têm, até para agradar os seus patrocinadores, tendo louvado essas conquistas de medalhas, mas com muito pouca reflexão. Então vejam só, na última quinta-feira, no portal UOL, aparece uma seguinte matéria assinada por Ítalo Nogueira, Marcel Merguizo e Paulo Roberto Conde, enviados especiais a Toronto, que 3/4 dos ouros do Brasil neste Pan-Americano não teria o nível de pódio nas Olimpíadas. Vejam como o nível de competição do Pan-Americano é muito abaixo do nível de competição em Jogos Olímpicos. Então, 75% das medalhas de ouro que o Brasil já conquistou não teriam sequer o bronze nas Olimpíadas, né? E eles começam a pontuar medalha por medalha. Obviamente que no caso de lutas não tem índice, quer dizer, a luta não dá para dizer que na Olimpíada seja diferente, mas na Olimpíada os adversários serão outros, porque aí aparecerão as potências da Ásia, as potências da Europa, né? Mas, por exemplo, nas provas de tempo, né, natação, as que já houve atletismo, mesmo nessas, o Brasil também não teria conseguido chegar sequer às finais das provas olímpicas, buscando como parâmetro o que aconteceu em Londres em 2012. Então, acho que é interessante que a própria imprensa possa fazer essa reflexão, porque eu acho que existe um clima de muita louvação pelas televisões, especialmente as que transmitem os jogos, na Sport TV
e de certa forma a Globo, que não tem direitos, mas que noticia nos seus telejornais, e a Record, que mais uma vez eu não sei nem quais são os horários que a Record apresenta o Pan-Americano do América. Eu também não consegui ver nada na Record. Os jogos terminam amanhã, a gente não descobriu ainda, né? Agora, a revista Veja, na edição do dia 11 de julho, faz também uma matéria destratando os Jogos Pan-Americanos, e é uma matéria que recebeu muitas críticas. Se bem que eu acho que as críticas foram feitas mais pelo fato de ter sido a revista Veja e em função do posicionamento político e ideológico que ela assumiu nas últimas décadas, do que com relação à essência da matéria. A essência da matéria, no fundo, quer destacar isso que eu quero destacar aqui. Os Jogos Pan-Americanos são uma competição que não tem um nível de Olimpíada e que podem mascarar, de certa forma, algumas conquistas que nós estamos tendo. Agora, Tucamérico, você já citou este texto. Eu quero voltar a citá-lo, o texto da Mariana Lajolo, que é uma colunista da Folha e do UOL, e ela publicou no dia 10 de julho, né, o seguinte texto: quanto vale o PAN? Interrogação, diria Roberto Avalone. E ela faz uma ponderação muito interessante, dizendo que, de fato, o PAN não tem um nível olímpico. Ela até compara, e você disse isso aqui, né? O Pan-Americano seria quase um campeonato estadual. É uma abertura de temporada, porque o que vai valer, na verdade, é a Libertadores da América e o Brasileirão. Ou como o próprio Juca Kfouri também falou, que seriam os jogos abertos do interior falado em castelhano. Exatamente. Agora, ela disse aqui algo interessante, a Mariana Lajolo, que para o Comitê Olímpico Brasileiro, o PAN pode servir como um termômetro. Sim. E de colocar à prova se os sistemas de treinamento e de preparação de algumas modalidades está no caminho correto ou não. Eu acho que, independentemente do nível, uma competição como essa, ela é importantíssima para qualquer atleta participar. Eu, se fosse atleta, adoraria participar de Sul-Americano, claro, Pan-Americano, Jogos Brasileiros, Jogos Abertos. Eu acho que a competição, por si só, ela já estabelece um compromisso, uma preocupação e uma adrenalina no atleta que ele não tem quando não está em competição. Então, só por isso, eu acho que o Pan-Americano já tem validade. Agora, a minha ressalva é que a imprensa tem feito uma louvação pouco crítica, né? A última sensação é que o Brasil vai ficar na frente de Cuba depois de 4 décadas. Mas isso tem que ser ponderado. Primeiro, Cuba já não é mais aquela potência olímpica, por vários problemas com quem o país tem se deparado. E mesmo o Brasil está conseguindo números diante de os Estados Unidos, que chegam com a equipe B, o Canadá, que joga em casa, não é? E outros países sul-americanos que nunca foram páreo para o Brasil, mesmo em provas sul-americanas. Sim. Os nossos colegas e vizinhos argentinos, chilenos, uruguaios, com quem temos alguma rivalidade no futebol, quando muito, podem oferecer rivalidade no vôlei e no basquete. Quem está conseguindo, pelo menos por hora, né, bons resultados é a Colômbia, né? Aqui da América do Sul. Tá, e aí, próxima a Cuba, né? Tá pau a pau com Cuba. Na verdade, o nosso diretor, Fábio Fleury, dava um puxão de orelhas antes de começar a gravação do programa, dizendo que eu desconhecia o fato de que o salto triplo teve uma medalha de ouro da Colômbia. Não é? Eu vou, obviamente, considerar que ele está bem informado e com a informação correta. Mas, de fato, é uma surpresa, porque a Colômbia, até onde eu sabia, não tinha grandes tradições no atletismo e muito menos em salto triplo. Né? Agora, é interessante que o Brasil tenha um nível um pouco maior de competição nas provas sul-americanas, porque isso vai ser bom para o Brasil, vai ser bom para os nossos vizinhos. Essa matéria que você citou das modalidades que não tem nível de pódio olímpico, né, Zeca? Mas para também mostrar a importância dos Jogos Pan-Americanos, porque o que a gente está criticando aqui, como você bem falou, não é a importância dos Jogos Pan-Americanos, mas é o ufanismo com que a mídia vem, principalmente os canais que têm os direitos de transmissão, vem tratando por interesses próprios de patrocinadores e tudo mais. E aí eu não vou ficar surpreso se o próprio Comitê Olímpico Brasileiro e o Ministério do Esporte também vir propagandear o grande sucesso que foi a participação brasileira e dizer que isso foi um trabalho do COB, do Ministério, quando na verdade eles poderiam fazer muito mais do que estão fazendo. Claro. Então, só para as duas gratas surpresas, Zeca, dentro dessa matéria, o canoísta Isaquias Queiroz, ele conquistou um ouro na canoagem que, se comparado com Londres 2013, ele levaria o ouro. Então é uma surpresa, porque é um atleta desconhecido que apareceu agora no PAN, né? Então ele teria chances reais de medalha nos Jogos Olímpicos, levando em consideração, lógico, os índices de Londres 2012. E o atirador Felipe Vu também atingiu, né? Só que aqui na matéria diz que não se pode estabelecer uma comparação com Londres porque os critérios de pontuação mudaram. Mas levando em consideração,
né? 9 de 12 competições internacionais que aconteceram agora nesse ciclo olímpico, essa pontuação já mudada, né, na modalidade que ele pratica, que é a pistola de ar 10 metros, ele estaria com medalha de ouro em 9 das 12 competições. Né? Então, quer dizer, 2 gratas surpresas que talvez sejam 2 medalhas inesperadas no próximo período dos Jogos Olímpicos aqui no Brasil. Então, realmente tem uma certa importância, é importante, você bem apontou isso. Agora, esse tipo de dado que pode ser considerado importante, mostrar que estão surgindo novos atletas com potencial olímpico, isso não aparece. Né? Então, a gente fica refém justamente desses canais que transmitem e que passam essa sensação, essa euforia toda de forma exagerada que a gente já salientou aqui. E vendendo aqui a ideia, né, na TV de Brasil potência olímpica. A gente sabe que infelizmente não chegamos lá ainda. E a gente tem essa percepção de que pelo menos 80% da população acaba abraçando essa ideia, né? Eu mesmo no dia a dia encontro com várias pessoas que estão satisfeitíssimas com o resultado da delegação brasileira, né? E aí a gente fala, calma, não é bem por aí. Se a pessoa entender o contexto pan-americano e que Estados Unidos não leva sua equipe principal, né? Tá, legal, no contexto sul-americano somos uma potência, mas em nível mundial? E onde se coloca a América Latina em nível mundial em relação aos esportes olímpicos? Eu acho que essa é a pergunta que a TV devia responder. Fica realmente essa indagação. Bom, vamos agora para a matéria especial da semana, na locução de Heitor Facini. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. Popularmente conhecida como MLS, a Major League Soccer vem crescendo a cada ano. Com contratações de peso como Pirlo, Gerrard, Lampard, Villa e Kaká, o campeonato está consolidando como um ótimo negócio no futebol. O mercado americano, sua estrutura e qualidade de vida são principais atrativos. Os jogadores buscam um final de carreira tranquilo, mas com certa visibilidade. Mas isso não é um movimento exclusivamente atual. Desde os anos 70, jogadores famosos foram jogar em futebol americano. Nomes como Beckenbauer, Carlos Alberto Torres e Pelé, passando por Stoichkov, Lothar Matthaus e posteriormente Juninho Pernambucano e Nesta, passaram por lá. Fundada em 96 com 10 times, a MLS conta hoje com 17 equipes americanas e 3 canadenses. Ainda assim, o campeonato não atingiu um patamar técnico muito grande. Matheus Rocha Ribeiro, repórter do Extra Time, comenta sobre o número de equipes e o nível da competição. Para os próximos anos é importante isso de levar a liga para cidades, como tem sido feito. Vai ter uma nova franquia em Los Angeles, tem uma franquia nova em Atlanta, outra em Minnesota, que são cidades que gostam bastante, que tem times em divisões menores e que já tem 5, 6 mil pessoas em estádio. Isso jogando numa liga que a qualidade é baixíssima, para a verdade. Talvez a gente não consiga nem comparar com uma Série A2 do Campeonato Paulista. É por aí. Trazer as equipes para dentro é importante. Ajudar a seleção americana a ter bons resultados, para também continuar trazendo mais pessoas pro lado. E manter os jogadores principais do país vai dar um bom resultado para a MLS, eu creio. O aumento de times é visto por Matheus como algo positivo no desenvolvimento tanto dos atletas como da liga. Quanto mais times você tem, quanto mais elite você tem, né, no esporte, você consegue formar mais jogadores. E no caso da MLS, que até estimula bastante agora a criação de jogadores em base, você traz um número maior de jogadores que você pode criar, pode desenvolver ali. Então, é bom esse aumento de times para isso. Mesmo com grandes contratações e número ilimitado de jogadores estrangeiros por time, a MLS vem buscando uma valorização dos jogadores locais. Eles têm valorizado muito mais os jogadores americanos também dentro do país. Não ficam o tempo todo buscando jogadores fora e até tentando repatriar os jogadores americanos para aumentar o perfil da MLS em relação às pessoas e também ter eles mais próximos. Desenvolver uma forma meio americana de fazer o futebol também. A Liga criou um teto salarial visando proteger as finanças dos clubes e a competitividade do campeonato. Ele só pode ser quebrado por 3 jogadores em cada equipe, o que permite contratarem estrelas como Kaká. O repórter do Trivela, Felipe Lobo Batista, fala sobre tais regras. O
limite de estrangeiros lá é o mesmo em relação a quem vai trabalhar nos Estados Unidos, por exemplo. Você conseguiu visto e tal, mas não tem um limite da liga, como a gente tem no Brasil, por exemplo, de cada time ter 5 estrangeiros. Isso não tem. O time pode ter quantos estrangeiros eles quiserem, desde que passe pelo processo de conseguir o visto. Isso não é uma limitação. A limitação para eles é questão salarial mesmo, porque como só tem 3 jogadores por time que podem ganhar um salário alto, né? Como é o caso do Kaká, você fica limitado de poder contratar só 3 estrelas. A concepção americana é que os times precisam crescer juntos, sendo todos fortes e competitivos. Em 96, fundaram a MLS uma situação bem diferente, que é essa de controle de gasto. Todo mundo quer ver o outro forte também. Tem uma consciência que é importante ganhar em campo do rival, mas é importante que o rival também seja forte. Esse crescimento nos Estados Unidos passa também pelo cotidiano do americano em torno do esporte. Aqui no Brasil, o futebol faz parte da cultura, mesmo a pessoa não gostando dele. Isso está acontecendo cada vez mais nos Estados Unidos. O Biratã Leal, editor-chefe do portal esportivo Trivela, fala sobre essa popularização norte-americana. Dizer que o futebol é o quinto grande, não é o quinto grande, ele é o quinto esporte, mas ele não é grande ainda. Ele ainda é um esporte um pouco de nicho, ele ainda é um esporte que tem muito americano que não entende direito. Tem mesmo um americano que não gosta de basquete, tem muito americano que não gosta de basquete, mas ele sabe que o basquete está tão no dia a dia, ele jogou basquete, ele foi obrigado a jogar basquete ou ver basquete alguma vez, então ele sabe algumas coisas básicas de basquete, né? Como a gente sabe de futebol mesmo que não gosta. Acho que o futebol não está assim lá, mas já é um esporte que está crescendo assim. Você já vê menções a futebol em algumas conversas, em algumas metáforas, em algumas gírias, em algumas coisas já surgindo. Mesmo quando se, por exemplo, está se fazendo, acontece alguma coisa na experiência esportiva. Às vezes acontece alguma coisa num esporte e já se usa, às vezes, o futebol como parâmetro de comparação. Isso é uma coisa que não acontecia antes. Então, teve uma jogada num campeonato de hóquei, por exemplo, um jogador fez um gol de cabeça, o disco, né, veio, ele cabeceou a bola para dentro do gol. Não pode fazer isso, o gol foi anulado, mas ele cabeceou. Na hora que você fala, foi uma jogada de futebol. Às vezes eles já ficam discutindo sobre como melhorar a NBA, daí ficam pensando em criar, será que se a gente criar um esquema do futebol de fazer promoção e rebaixamento, 2 divisões, será que não funcionaria? Sabe, eles já começam a entender um pouco o universo do futebol, algumas das coisas que giram em torno do futebol, e incluir um pouco mais nas conversas, nos debates, no dia a dia. Você já vê muito americano na rua usando camisa de um time de futebol. A MLS pode não ser grande, mas tem média de público maior que o Campeonato Brasileiro. Diferente do que acontece no Brasil, onde muitos torcedores só acompanham os clubes em boa fase, os torcedores americanos buscam ir em todos os jogos. Acho que a cultura do americano de ir a estádios é fundamental. O americano tem uma cultura de ir ao estádio muito grande. O americano vai para o estádio mesmo, o americano pega seu filho, acha importante como uma rotina da família. A família torce pelo time X, então é uma coisa periódica da família, todo mundo sair junto para ver o time X jogar. Faz parte da educação da criança e a criança, quando cresce, começa a fazer isso com o seu filho. Então, assim, a cultura americana de ir ao estádio é muito importante para dar essa média de público, e eles vão. A MLS passou a ter maior visibilidade, possibilitando renovar e fazer mais contratos de televisão, fato que aumenta ainda mais o poderio financeiro do campeonato. Esse ano, a ESPN aumentou o número de jogos da liga transmitidos no canal, além do Sport TV também ter comprado os direitos de transmissão. O Biratã explica esse aumento midiático e seus porquês. Passou na cabeça da ESPN e da Sport TV, que são os 2 canais que passam o jogo da MLS, que talvez a MLS se torne uma grande liga no futuro. Assim, uma liga realmente de muito interesse do público, porque talvez passe a ter muitos jogadores bons na MLS até o final da década. Então é bom já começar a apostar nela agora, a fazer um bom relacionamento com a liga, já comprar os direitos, porque lá na frente, quando isso se tornar algo vital para você, você já é quem começou, quem partiu na frente e já vai estar em vantagem em qualquer disputa por direitos. O mercado americano também começa a atrair grandes clubes nacionais, caso da Ponte Preta. No primeiro semestre desse ano, o Clube Campineiro realizou 2 amistosos contra clubes norte-americanos, visando ampliar seu mercado e aumentar seu alcance internacional. O clube brasileiro foi aos Estados Unidos enfrentar o Orlando City, clube de Kaká com dono brasileiro. Trouxe também o Fort Lauderdale Strikers, clube de uma outra liga norte-americana, para jogar em Campinas. O supervisor de marketing da Ponte Preta, Fernando Martins Tavares, fala sobre os motivos desses amistosos para o clube brasileiro.
Eu acho que é mais pela questão dos outros mercados americanos. Então, assim, a gente tem o basquete, que é uma potência mundial, a gente consegue ver o resultado que a NBA traz hoje, a NFL também. Então, assim, acho que a profissionalização do futebol lá nos Estados Unidos, acho que segue mais ou menos com o mesmo caminho dessas ligas maiores, do beisebol, do próprio hockey. Então, a gente acredita que tem um grande potencial aí para se tornar uma das principais modalidades nos Estados Unidos. A gente acompanhou também na Copa do Mundo a divulgação que teve nos Estados Unidos, com transmissão do jogo em alguns estádios, que acabava lotando as arquibancadas, né? Só a transmissão na Copa do Mundo. Então, eu acho que é um mercado potencial. Na verdade, a gente só vai saber quando se tornar realmente, mas que possui um potencial com certeza, né? A Ponte Preta também percebeu que o público do amistoso realizado em Campinas foi diferente do público corriqueiro. Nós conseguimos observar que o público que frequentou o estádio não é o mesmo que frequenta num jogo comum do Campeonato Brasileiro e Paulista. Então, na verdade, acho que foi uma boa abertura aí para o pessoal estar conhecendo ou voltar a frequentar o estádio. Mas a gente percebeu muito que o público que frequentou esse jogo contra o Strikers era um público totalmente diferente. Aí quando você faz um amistoso desse com a torcida da Ponte Preta, com um time internacional, você acaba trazendo outro tipo de torcedor, que vai trazer a sua família e que vai, de alguma forma, voltar. De repente ele volta a ter interesse de frequentar o estádio. Querendo se tornar o segundo clube de um futuro torcedor, a Ponte Preta apostou na simpatia, percebida na Copa Sul-Americana há 2 anos atrás. No futuro, a MLS espera poder brigar com o mercado europeu. Ainda falta muita coisa, como acertar a maneira de se fazer a formação do jogador, que no futebol é feita normalmente pelos clubes, mas que os americanos fazem tradicionalmente nas universidades. O Biratã Leal, editor-chefe do portal Trivela, fala sobre a base norte-americana. É que só agora eles se decidiram que o modelo melhor realmente é a categoria de base, de time, né? Eles ainda tinham um pouco, eles ainda têm, na verdade, essa coisa do esporte universitário, tudo, mas para futebol não funciona direito. Então, eles ainda estão adaptando. Mas agora começam a surgir mais jogadores bons. E eu ainda acho que está faltando, assim, eu ainda espero chegar um craque americano. Assim, teve o Dempsey, o melhor jogador. Mas será que de repente você sai assim, esse cara aqui é um dos melhores do mundo, ou vai ser um dos melhores do mundo? O Dempsey é um ótimo jogador. É um jogador que tem espaço em time grande de Europa. Agora, se o Dempsey fosse para o Arsenal, ele tem qualidade para jogar no Arsenal, ele seria um bom jogador do Arsenal. Ele não seria aquele jogador que mudaria o patamar do Arsenal, que seria a grande estrela do Arsenal. E acho que ainda não surgiu nos Estados Unidos esse jogador e já deveria ter surgido. Eu acho que ainda tem algumas coisas no método de formação de jogador deles que eles ainda não conseguiram ajustar. Eles estão formando muitos jogadores competentes e com alguns jogadores bons, mas um craque mesmo, o melhor nível foi o Michael Bradley e o Dempsey, que são jogadores com nível para jogar num grande time europeu, mas não para ser estrela desse time. Muito dificilmente a MLS se tornará o campeonato mais forte do mundo, mas a liga pode peitar alguns campeonatos europeus de primeiro escalão no futuro. Se tudo caminhar bem, ela pode se tornar uma liga com poder de investimento e com poder técnico até dos jogadores, talvez equivalente a uma liga francesa, uma liga portuguesa. É uma liga quase de primeiro escalão da Europa. Eu acho que ela já pode chegar nesse nível. Acho que clubes MLS já podem ter dinheiro para começar a tirar jogadores importantes aqui do futebol brasileiro. E não só jogadores como o caso do Kaká, que estão em fim de carreira, ou jogadores desconhecidos aqui. Mas de repente, assim, já pode começar com, sei lá, o Guerreiro sai do Corinthians, que tinha oferta do Flamengo, mas foi lá e a MLS atravessou. Acho que assim, até o final da década pode começar a acontecer isso. Acho que só não aconteceu ainda porque eles ainda não arranjaram um grande contrato de TV lá, um grande contrato de TV nos Estados Unidos, que injete muito dinheiro na liga. Quando eles conseguirem, vai começar a chegar gente boa lá. E antes da gente começar a debater a respeito da matéria deste sábado, vamos aos tradicionais agradecimentos. Os agradecimentos especiais aos jornalistas Biratã Leal, Matheus Rocha Ribeiro, também Felipe Lobo Batista, além do supervisor de marketing da Ponte Preta, o Fernando Martins Tavares, pela participação neste conteúdo. E hoje temos 2 estreias na mesa, né? O Observatório do Esporte sempre dando oportunidades. Hoje teremos para bater um papo conosco justamente quem gerou esse conteúdo, né? Quem colheu essas sonoras, tanto o Leonardo Del Sante como também a Jéssica Dourado. Primeiro as damas, né? Jéssica, fala um pouquinho de como foi trabalhar em cima desse material, desse conteúdo e também aí a respeito do crescimento da
MLS. Um abraço para você. Abraço. E em relação à produção, para mim foi tudo muito novo, que eu não tinha experiência no rádio, e também com a ajuda dos outros repórteres também foi mais fácil. Em relação ao MLS, na entrevista que eu fiz com o Felipe, ele falou sobre que o país não tem a cultura de praticar futebol, soccer. Mas, na verdade, os homens não têm essa cultura, porque eu acho que é importante lembrar que quem pratica o futebol são mais as mulheres, tanto que elas acabaram de ser campeãs mundiais e toda vez quando se trata de futebol feminino, Estados Unidos está sempre no topo. Também debutando conosco hoje aqui o Leonardo Del Sante, vai falar um pouquinho também dessa experiência. Primeira matéria também que você está trabalhando em cima, né, Leonardo? Um abraço para você. Sim, primeira matéria no Observatório, inclusive um prazer. É um programa que eu prometo estar há muito tempo para os meninos de antes. E agora entrei no projeto e vamos embora, né? Posso fazer um comentário sobre o Leonardo? Por favor. Foi meu aluno no semestre passado e ele é ribeirão pretano, ele torce pro Botafogo de Ribeirão Preto. Orgulho de Ribeirão. Botafogo. É preciso deixar claro. E ele liderava um grupo na sala de aula do curso de jornalismo que se auto-intitulava a Seleção de 70. Só tinha craque. Pois é. Vamos ver, né? Tanto que subiram de divisão, né? Tiveram acesso. A Seleção de 70... tricampeã, né? E enquanto uns aparecem por aqui com a camisa do 15 de Jaú, ele vem com o manto da seleção italiana, né? E a Jéssica, que também debutou hoje, é minha aluna atual no curso de jornalismo, então estamos aqui muito bem rodeados. Sejam todos bem-vindos. Empresário de uma agência de notícias, brevemente. Lançando novos repórteres. Mas então, Leonardo, gostou dessa primeira experiência, esse primeiro contato? Fala um pouquinho da MLS também, né? Sim, é uma experiência muito boa poder ligar para as pessoas, principalmente pessoas que entendem do assunto, que é um assunto que você discute sempre, assim, não tanto MLS, mas a gente sempre para nessa conversa, muitas vezes, não só em casa, mas em outros lugares. E muito prazer mesmo de fazer isso. Essa matéria foi uma matéria um pouquinho complicada, a gente teve certos problemas, principalmente porque a gente queria achar um ex-jogador que passou por lá para poder comentar sobre o assunto, mas nada de muito grave. É interessante também notar que, uma fala do Biratã, inclusive, que o esporte lá é considerado agora o quinto grande. Só que ele diz que não é um quinto grande, porque é um esporte de nicho lá. Não é um esporte que está inteirado no cotidiano do americano. Ou seja, o americano, ele até vê futebol, só que ele não tem culturalmente esse costume. Então, assim, diferente de como é no Brasil, muito complicado de pegar os jeitos, regras, esse tipo de coisa. Mas nota-se um crescimento. Não é um público assíduo. Sim, ainda. não é um público assíduo. E nota-se um crescimento que você vê pessoas, americanos mesmo, na rua, com camisas de clubes, começando a falar mais do assunto, entendem mais os jogadores. Tá pegando gosto agora, na verdade. Eu tenho uma dúvida que eu queria perguntar para a Jéssica. Então, pelo que você falou, Jéssica, nos Estados Unidos são as mulheres que explicam para os homens o que é um impedimento? Eu imagino que seja, porque é mais as mulheres que têm a cultura de jogar, porque lá é mais considerado o esporte de mulher mesmo. Na educação física, assim, as meninas vão jogar futebol, o soccer, e os meninos vão pro futebol americano, vão pro basquete, pro beisebol. São muitos os esportes de lá. Mas é pena que o Carlos Napolitano não está aqui presente hoje, curtindo as suas férias, porque ele jogou soccer nos Estados Unidos quando foi estudar lá o seu college. Mas a questão, como a Jéssica diz, o futebol, o nosso soccer é tido como uma atividade que não gera muitas lesões, que tem pouco contato, é pouco violento. Sim. Então não são só as mulheres que praticam muito o soccer, as crianças também. Eles não conhecem os zagueiros paraguaios. Nem alguns brasileiros. Mas é uma modalidade muito praticada por crianças, adolescentes e crianças no ensino convencional, básico, e por mulheres. Por quê? Porque os homens, né, que em tese estariam dotados para as práticas mais violentas, vão justamente para o esporte de mais contato, tanto o futebol americano como o basquete. Sim. Ou o beisebol, que é uma atividade que... E o hockey também. O hockey tem sobre até o gelo. lacrosse, que é o sexto esporte, a galera vai muito. E o beisebol, que é um esporte que pouco cativa a prática das mulheres, né?
Então, agora, eu, na verdade, sempre fui muito cético com a questão do soccer nos Estados Unidos, e esse fenômeno de hoje, de levar o Kaká, Pirlo, como vocês acabaram citando, ele repete o que já tinha acontecido em 70. O que são hoje o Kaká, Pirlo, mesmo o... Como é o nome do inglês que foi? O Lampard? Lampard também. Estão quase se aposentando. São todos atletas em fim de carreira, né? Que ainda têm uma qualidade talvez acima da média, mas são jogadores que não têm mais mercado na Europa, não tem mercado nem fora da Europa e vão parar nos Estados Unidos. É uma mera questão de tentar valorizar algo, porque os americanos querem, obviamente, capitalizar como capitalizam em todas as outras modalidades que eles organizam. Alguém falou, Zeca, ali nas entrevistas, eles usam o termo, a gente usa aqui clube, time, eles usam franquias, né? É o que acontece no basquete, na NBA, em outras modalidades. Então, essa ideia mercadológica é muito forte, mas eu acho que aí, essa fase embrionária, não é embrionária, está um pouco mais evoluída do futebol, do soccer nos Estados Unidos, tem a ver, a gente já comentou aqui algumas vezes, né, em outros programas, primeiro com a tentativa de popularização do esporte. Então você vai levar esses craques. É o que aconteceu no Japão nos anos 80, se eu não me engano, sim, né? Sim. Essa possibilidade de popularizar. Mas também, por outro lado, não se precisa popularizar para o maior público, que é o latino. Então a gente também já discutiu que até matérias e pesquisas em cima disso, que o crescimento do futebol também é em função do aumento da população e de descendentes de imigrantes latinos que habitam os Estados Unidos e que não só praticam, como têm o gosto e torcem pelos times, né? Então acho que isso é uma coisa importante. Mas eu acho interessante, né? Pelo menos pode ser um mercado, nem que seja agora, um mercado para esses jogadores em fim de carreira, que a gente chama de cemitério de elefante, né? Mas eu acho que, como tudo nos Estados Unidos, a própria seleção americana já mostrou que pode incomodar numa Copa do Mundo. Então eu imagino que daqui a alguns anos, se o esporte evoluir muito no país, a gente vai ter uma seleção americana mais forte também. Até porque eles têm a cultura de participar dessas competições mais importantes, como os Jogos Olímpicos e Copa do Mundo. São times que não aparecem nunca, mas que sempre quando chegam nos mundiais ou Jogos Olímpicos se destacam. Mas vale pontuar duas coisas. Primeiro que a Liga Norte-Americana está começando a ter um poderio financeiro maior, está começando a contratar não só jogadores que estão para se aposentar. O caso é o Giovinco, que está comendo a bola lá, que por mais que tenha perdido um pouco de mercado na Itália, ele ainda era convocado para a seleção italiana e não tem 30 anos ainda e vai jogar o MLS All-Star, né, que é o jogo das estrelas locais. E vem desenvolvendo um futebol muito bem lá, mesmo com uma idade um pouco menor dos medalhões. O problema do Giovinco é que ele ficou praticamente descartado pela Juventus, né, na época, apesar de ser lembrado pela seleção italiana. O que precisa ainda a MLS para ter mais destaque, para figurar, é pegar um grande nome mesmo, que esteja no auge, né? Isso a gente ainda não viu por lá, até porque o futebol norte-americano, se a gente puxar aqui pela memória o nome de 4, 5 times, é difícil. Se a gente perguntar pro povão mesmo, para quem acompanha claro, futebol aqui no Brasil, fala o nome aí de 3 clubes norte-americanos, é complicado, né? Sim. Só falar o Cosmos, que era o time do Pelé. O Cosmos que tá na ativa, mesmo que não na MLS. Um outro ponto a falar é que mesmo com ótimos resultados dos Estados Unidos, na última Copa, por exemplo, nas últimas Copas, então os Estados Unidos perdeu para Jamaica por 2-1 na Copa Ouro e foi eliminado da competição. Ou seja, com essa eliminação mostra que ainda há um nível a se buscar. Que a seleção vem melhorando, vem alcançando ótimos resultados, fez uma excelente Copa mesmo sem ir muito à frente, mas ainda assim a se destacar que tropeça contra times pequenos. A impressão como que os dá é que a seleção norte-americana hoje ela tem condição de jogar de igual para igual tanto com a Alemanha como com o Afeganistão, né? Vira um catado ali no meio de campo, o pessoal tenta se organizar, são disciplinados até taticamente, mas é jogo duro contra qualquer tipo de adversário, seja bom ou ruim. É comum dos americanos, né, ser disciplinado taticamente. Sim. Isso vem até da cultura dos outros esportes. É nisso realmente que eles compensam para chegar contra os grandes e poder peitar. Muito da cultura deles, ter um físico bom e ter um tático bom. Tanto que o futebol feminino mesmo, quando os Estados Unidos ganhava do Brasil antigamente, que agora os Estados Unidos conseguiu superar o Brasil também tecnicamente, né? Mas antes, quando a Marta estava no auge da carreira e os Estados Unidos ainda assim ganhava do Brasil, era muito por causa do físico. A força, tanto que uma vez no futebol feminino foi-se por prorrogação, os Estados Unidos não tinha jogado tão bem, mas a prorrogação compensou, bateu e passou. Pois não, Tuca? Não, só perguntar pro meu amigo Zeca Marques se a possível ida de Ganso para os Estados Unidos vai melhorar o futebol norte-americano.
Eu acho que vai piorar. O Ganso acho que é o maior flop do futebol brasileiro da última década, né? Um jogador que era pautado como grande promessa para a Copa 2010 e não foi convocado. Não sei se por problemas físicos, ele teve uma contusão seríssima, né? Se por problemas técnicos, mas ele é uma decepção completa. E já que você citou o caso do Ganso, recentemente veio a público a notícia, né, de que ele não foi convocado em 2010, porque na final do Campeonato Paulista de 2010, vocês devem se lembrar, final do Campeonato Estadual contra o Santo André. Santos e Santo André, ele é substituído no final do segundo tempo e ele se recusa a sair de campo. Ele mostra com o dedo, né, para o técnico do Santos que não sairia, permaneceu em campo e o Santos foi campeão. E à época a imprensa louvou aquilo como um jogador cheio de personalidade, maduro, confiante. Vejam só, ele conseguiu peitar a ordem do treinador, permaneceu em campo e o Santos foi campeão. E aí houve relatos de que o Dunga não convocou para a Copa por esse ato que para o Dunga foi um ato de insubordinação. O Dunga convocou os caras que ele realmente confiava. Ele deixou o Neymar e Ganso, por exemplo, fora. Então isso mostra que ele realmente estava com o grupo basicamente fechado. Mas se o e Ganso ele aproveita uma oportunidade como essa, onde o cara peita o técnico, sendo que é um técnico bem exigente e rigoroso. Mas se o Ganso hoje tivesse a mesma personalidade, espírito de insubordinação, ele pediria para sair do São Paulo. Não só dentro do campo, para sair do clube. O Ganso, para mim, ele deve ter algum problema seríssimo que não está revelado, porque não é possível. Uma pessoa com tanta capacidade técnica, há 4 anos, 5 anos, que se arrasta em campo e não consegue dar certo em time nenhum. Eu acho que deve ser o caso também, que eu acho que na entrevista que eu fiz, o Felipe fala também sobre popularidade. Às vezes ele não joga bem, mas ele tem uns torcedores fiéis, uns torcedores que começaram a torcer pro Santos por causa dele, acompanha ele. Sim. Aí no caso ele vai pra lá, ele está jogando na MLS, aí começa a ser transmitido do Brasil e algumas pessoas começam a assistir por causa dele. Eu acho que ele deve entrar mais por causa de destaque, por causa de publicidade, não que o time acredite que ele vai fazer uma diferença. Será que talvez uma dobradinha Kaká-Ganso deu uma revivada na vida do Ganso? O problema do Ganso é que o Ganso sequer é um nome internacional. Ele nunca permaneceu na seleção brasileira, não disputou Mundial, não disputou Copa das Confederações. E a dobradinha Kaká-Ganso que ocorreu tempos atrás no São Paulo deu certo pro Kaká. Que o articulador de toda essa transferência é o Kaká, que vai conseguir um jeito do São Paulo pagar a dívida que tem com o time, levando o Ganso pra lá. Resolve 2 problemas, o da dívida e o de Kaká. Faz o Kaká jogar um pouquinho. Se a Liga Norte-Americana de Soccer continuar e mantiver esse interesse despertado para investidores e torcedores, é muito provável que daqui a 4, 5 anos temos o Messi e o Cristiano Ronaldo jogando lá. Com certeza. Que é tudo aquilo que eles querem e vão ganhar muitos milhões de dólares. Sim, mas é muito da renegociação de contrato mesmo. Eles estão renegociando contratos, eles estão buscando TVs, eles estão buscando investimento, dinheiro e estão conseguindo. Eles estão mostrando, é visibilidade, é um mercado americano, que é um mercado confiável, e a gente está fazendo crescer. Aposta, sim ou não. E agora, apesar do crescimento, só pra gente finalizar esse assunto, né? Se o Ganso não conseguir jogar bola no futebol norte-americano... Não joga em lugar nenhum. Vai pra Portuguesa Santista, vai colorir o Jardim Secreto, vai fazer outra coisa da vida, né? Fazer o torneio da cidade de Santos com o Jabaquara e o Portuguesa Santista. Né? A gente o Thiago Pavini tá dizendo lá que não quer o Ganso no 15 de Jaú, hein? Até porque o Ganso teria que jogar sozinho, né? Não tem time ainda no 15 de Jaú. Infelizmente, não está disputando a 4ª divisão. Bom, você ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodouesporte.unesp.blogspot.com. E o Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve a apresentação de Guilherme Dias, com locução também de Heitor Facini, comentários de Tuca Américo e Zeca Marques, equipe de reportagem com Leonardo Del Sante, Jéssica Dourado, Lucas Rueles, Heitor Facini e Thiago Pavini. A direção de Fábio Fleury, com trabalhos técnicos de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela ProEx, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Para você, um grande abraço, obrigado pelo carinho, pela companhia e até a próxima. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas.
Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.